Beleza. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Essa é a nossa aula de gestão e controle de qualidade do dia 4 de setembro. Na semana passada, a gente fez... Boa noite, Ednaldo, né? Boa noite. Pronto, vou falar sobre isso agora, Joab. Na semana passada, a gente fez a nossa atividade parcial de AV1, né? E aí, para quem não lembra, a nossa atividade parcial foi... Eu pedi para vocês fazerem para mim um mapa mental sobre a RDC 786, né? Dei as orientações para vocês sobre o que fazer e como fazer na segunda-feira, dia 28, e dei o prazo para vocês até a sexta-feira, dia 1º. Na quinta-feira, dia 31, eu dei uma passadinha lá no laboratório, né? Quem queria conversar comigo conversou, esclareci aí algumas dúvidas pontuais e vocês me entregaram. Tinham, né, o prazo de me entregar esse trabalho até a sexta-feira, dia 1º. E aí recebi os trabalhos de vocês na sexta, mas não corrigi esses trabalhos de vocês ao longo do final de semana, né? Então, minha pretensão é corrigir o trabalho de vocês até quarta-feira agora, né? Hoje é segunda, dia 4. Então, a minha previsão é que até dia 6 eu tenha conseguido avaliar todos esses trabalhos, e aí eu vou disponibilizar para vocês as notas por número de matrícula na página da disciplina, tá? Lembrando que essa atividade parcial vale até 3 pontos, e aí, para quem fez a atividade parcial, vai ter a sua nota até 3. Quando a gente for fazer a AV1, a gente vai fazer uma AV1 que vai valer de 0 a 7. E quem fez o mapa mental vai fazer uma AV1 de conteúdos que a gente tem visto desde então, mas não vai fazer uma AV1 sobre os conteúdos da RDC. Para aqueles de vocês que não fizeram o mapa mental, né, não vamos prejudicar em nada. Vão poder fazer a prova valendo 10, mas aí no dia da AV1 valendo 10, vão fazer uma atividade referente também à RDC 786, para não ficar sem ser avaliado nesse conteúdo. Tá? Do mesmo jeito que funciona para qualquer outra disciplina. E aí, na semana anterior a isso, no dia 21 de agosto, a gente teve um primeiro contato, né, a primeira aula, sobre o que seria, de fato, o controle de qualidade laboratorial. E aí, nesse encontro de 15 dias atrás, a gente discutiu alguns dos conceitos que a gente vai acabar carregando ao longo da disciplina até o final do semestre, e espera-se, né, ao longo de toda a vida profissional de vocês. Então, a gente definiu o que seria controle de qualidade, né? Falamos sobre as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, o que é o controle, qual a importância de a gente ter um controle de qualidade no laboratório, para que ele serve, né? O que a gente precisa para poder implementar. Citamos, né, o gráfico de Levy-Jennings e as regras do Westgard, que a gente vai detalhar em aulas futuras, mas vocês já foram apresentados a isso aqui. Definimos aqui alguns conceitos importantes. Eu lembro que na aula passada, no caso, quando eu falo aula passada, eu falo da aula de 15 dias atrás, né? A gente conversou bastante sobre os conceitos de precisão e exatidão, né? Nós definimos tudo isso. A gente brincou aqui com essa figura dos áudios, né? Para falar sobre precisão e exatidão. Falamos sobre sensibilidade e especificidade, né? Eu tenho esse exemplo no slide, né? Para quem ainda não viu, esse slide está disponível para vocês, então quem quiser praticar está à disposição. Mas eu lembro que a gente não fez essas contas na aula passada, né? Para poder adiantar e conseguir finalizar a aula na aula passada, né? Há 15 dias atrás. Falamos sobre os limites aceitáveis de erro. Aí mostrei para vocês alguns exemplos de cartões, né? De avaliação. No caso, isso aqui que a gente está vendo são cartões de avaliação de controle interno de qualidade, cujo objetivo principal, como vimos, é avaliar a reprodutibilidade do método. Ou seja, nós estamos olhando aqui, em especial, para a precisão. Mas apesar de o controle interno de qualidade ele ser muito mais focado em precisão do que exatidão, em algumas situações especiais, a gente vai ser capaz de avaliar também exatidão, né? Do mesmo jeito funciona com o controle externo de qualidade. O objetivo principal dele é a nossa capacidade é avaliar a nossa capacidade de acertar o resultado, né? De avaliar a exatidão. Mas em algumas situações especiais, o controle externo de qualidade também pode me fazer atentar para a falta de precisão no meu método, né? Então, a gente viu exemplos de cartões normais, conversamos também sobre controle externo, sobre os programas de acreditação, né? E aí, no final dessa aula, eu mostrei para vocês uma atividade que estava lá na plataforma. Então, deixa eu parar isso aqui.
e apresentar para vocês a minha tela inteira. Beleza. Então, aqui na página da disciplina, eu mostrei para vocês que na pastinha da aula 2, que é a nossa aula, eu disponibilizei para vocês alguns materiais. Então, texto, slide, materiais complementares e a atividade. Né? Uma atividade bem bestura. E aí, esse é o momento em que eu pergunto a vocês: quem fez a atividade? Ou quem tentou fazer? Ou quem não fez, né? Eu preciso que todo mundo me responda para eu sentir como é que tá tudo. Quem fez, disse fez. Quem não fez, disse não fez. Me dê aí, sinal de vida. Não, a segunda aula, Jovem. A da primeira aula, a gente, inclusive, já corrigiu juntos. Ah, esqueceu, né? Ai, obrigada, Mara. Beleza. Não, não. Que ainda mais. Tá, tá. Como eu meio que tinha profetizado essa situação, então o meu planejamento para a gente hoje é a gente discutir essa atividade juntos, para poder esclarecer, né, dúvidas que podem surgir, para poder fechar esse conteúdo e avançar para o próximo. Deixa eu projetar minha tela para vocês de novo, para eu poder mostrar o que, que vai acontecer. Beleza. Então vamos lá. Lá na página da disciplina, vocês podem abrir tanto pelo computador como pelo celular, né, por tablet. Então, no orelhão digital, vocês vão selecionar a disciplina de gestão e controle de qualidade. Dentro da página da disciplina de gestão e controle de qualidade, vocês vão baixar até a aula 2. Então, na pasta número 2, que está identificado como Fundamentos e Programas de Controle de Qualidade e Gerenciamento da Qualidade. Então, dentro dessa pasta, vocês vão encontrar o link para a aula do dia 21, né? Nessa pasta eu vou colocar o link para a aula de hoje também, e vou encontrar alguns materiais. Então, tem um textinho aqui inicial, né? Esse texto é o texto base para o entendimento da aula de hoje, né? É um texto que resume a aula que a gente teve. Tem slide, tem algumas referências adicionais, e o sexto documento é essa atividade de fixação que eu quero que vocês resolvam agora. Então, ela está identificada bem assim, como atividade bem bestinha, porque ela é bem bestinha mesmo. Então, na atividade que tem aí, vamos contar 20 questões de múltipla escolha, mas são todas bem simples, né, bem tranquilas de serem resolvidas, e são questões que abordam esse conteúdo. Então, vai funcionar como uma maneira de a gente revisar, que a gente viu na aula passada, e esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. Deu para pegar o caminho aí da atividade? Dentro da página, aula 2, o sexto documento. O sexto documento é a atividade. É isso que eu quero que vocês façam agora. Então, eu vou disparar aqui o meu cronômetro, eu vou dar para vocês um tempo para vocês fazerem essa atividade, vão resolver agora. E é assim que acabar o cronômetro. Assim que o cronômetro chegar a zero, a gente volta para cá e vai discutir o gabarito juntos. Me deem um ok aí, se vocês entenderam o que a gente vai fazer. Vi 1, vi 2, vi 3, ok. Vi 4. Tá, vi muitos ok, ótimo. Então, deixa eu disparar aqui o meu cronômetro. Tem 20 questões, mas são 20 questões muito simples. Então, eu vou dar para você uns 20 minutos, tá bom? Um minutinho para cada questão. Eita, isso não vai dar tempo de resolver, não tem problema. Responde o que der tempo. E aí a gente volta para cá quando o cronômetro chegar a zero.
Beleza. Uma, duas, meia e já.
E aí, crianças? Quem está comigo da sala de vida? Opa, já vim um aí. Quem mais? Quem mais? Beleza, a Sara resolveu 15, devia estar ali também. Quem mais? Faltou algumas, né? Ok, Melissa terminou tudo. The Flash. Quem mais? Estou com problema de conexão aqui na faculdade. Eu não sei se conseguiria acompanhar toda a aula. Tudo bem, viu, Eduardo? A gente está gravando tudo. E aí, mesmo que você caia por conta de conectividade, né? Você não vai tomar falta na disciplina e quando você tiver uma conexão mais estável, você vai ter a oportunidade de assistir a aula toda de novo, viu? Tranquilo. Raiz também fez só algumas. Beleza. Deixa eu projetar então a minha tela novamente, dessa vez na atividade, e vamos tentar resolver ela juntos. Tchurum. Beleza, acho que foi, né? Então, vamos lá. A primeira questão diz bem assim: qual é a principal. Só instantes, crianças. Desculpa. Tá, vamos lá. Primeira questão diz bem assim: qual a principal final? Marca o que na primeira questão? Coloca aí a letrinha no chat. Quem dá mais? Quem dá mais? Tá. Isso, ok. Oh, beleza. Né, garantir a segurança dos profissionais, a gente vai ver, é coisa da biossegurança, né? Então, vocês, inclusive, já pagaram no CPF de biossegurança. Vocês exercem diariamente biossegurança, né? No estágio de vocês, então, tranquilo, né? O objetivo é assegurar a padronização dos resultados. Quando a gente faz gestão de qualidade, a gente pode, eventualmente, reduzir custos operacionais? Pode. Porque, como vimos na aula passada, um dos pilares da gestão da qualidade é tornar os processos mais eficientes. Então, se a gente vê dentro da nossa padronização que a gente consegue economizar reagente dentro da análise, show de bola. Como é que a gente pode fazer para economizar reagente dentro da análise? Imagina que você tem no setor de bioquímica, e assim, a gente vê isso muito claramente acontecer, inclusive nas rotinas de vocês, quando a gente passa aquelas atividades dinâmicas de estágio, né? E aí vocês têm muitos testes diferentes para fazer dentro do mesmo setor. Então, vamos imaginar aqui só a situação de 3 testes. Vocês têm na bioquímica para fazer colesterol total, triglicerídeos e glicemia de jejum. Aí, todo mundo prepara, 15 alunos, todo mundo prepara um ensaio de colesterol total, um ensaio de triglicerídeos, um ensaio de glicemia de jejum. Para cada uma dessas 3 análises, vocês prepararam pelo menos 3 tubos de ensaio. Um tubo com a solução branco, para poder zerar o aparelho espectrofotônico. Um tubo com a solução padrão, que é aquela que tem concentração conhecida, que vocês usam para calcular o resultado do teste. E o tubo do teste, propriamente dito. Se cada um for fazer os seus 3, para passar para o próximo, para fazer os seus 3, e passar para o próximo, e fazer os seus 3, e assim sucessivamente, vocês vão gastar muito mais reagente do que se vocês agrupassem por teste. Porque quando vocês agrupam por teste, vocês não precisam zerar o aparelho cada vez que vocês vão passar o teste. Vocês só precisam zerar uma vez. E aí, dos 15 alunos, só um precisa preparar o tubo branco. Isso gera economia de reagente. Ao mesmo tempo em que, já que eu estou passando menos tubos, menos soluções no espectro fotônico, eu vou conseguir chegar nos mesmos resultados em um tempo consideravelmente menor. Então, gestão da qualidade vem para isso também? Vem. Gestão da qualidade permite reduzir custos? Sim, porque também envolve eficiência no laboratório de análises clínicas. Mas essa não é a principal finalidade.
né? A principal finalidade é, de fato, assegurar a padronização dos resultados. É garantir que eu posso confiar no resultado. Se junto com essa padronização eu conseguir reduzir custos, ótimo. Mas a principal finalidade, de fato, é eu poder confiar no resultado que está sendo liberado. Anderson Reis pediu para avisar que a internet está muito ruim. Tá bom, viu, Lívia? Do mesmo jeito que eu falei, para Eduardo, né? Fica aí o recadinho para Raiz. Segunda questão, marcaram o quê? Coloca aí a letrinha no chat. O que é exatidão? Tá, chuva de C, né? Exatidão é a proximidade dos resultados com o valor verdadeiro. Show de bola. Vocês vão lembrar daquela imagem do tiro ao alvo, né? E vocês vão lembrar que exatidão é quando a gente consegue acertar o resultado no meio do alvo, né? O ponto mais próximo a gente tiver da realidade do paciente, mais exato está sendo o meu resultado, né? Show de bola. Terceira questão. Eu estou passando assim mais rapidinho, crianças, porque, de novo, o nome da atividade é atividade bem bestinha. Então, eu estou passando mais rápido porque eu estou entendendo que vocês estão entendendo tudo e eu consigo avançar. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me dizer e a gente discute um pouco mais, tá bom? Terceira questão. Qual a diferença entre precisão e exatidão? Marcaram o que aqui? Coloca a letrinha no chat. Letra B. B de bola, quem dá mais? Alô, câmbio. Só ajuda, mais ninguém? De Melissa, quem mais? De Vinícius, B de Naldo, todo mundo em B, ninguém faz outra coisa? B diz bem assim, o enunciado é diferença entre precisão e exatidão. B diz bem assim, precisão se refere à consistência dos resultados. Exatidão se refere à variação interna. Precisão se refere à consistência dos resultados. Exatidão se refere à variação interna. E aí? Todo mundo foi nessa? Por consistência, eu achei que vocês iam se confundir aqui com essa letra D, né? Pelo que está escrito aqui sobre precisão, né? Precisão se refere à reprodutibilidade, né? Reprodutibilidade. Mas aí a exatidão cai fora, né? Então, a qualidade dos reagentes, se eu tiver reagentes de qualidade duvidosa, ou porque eles estão contaminados, ou porque estão fora do prazo de validade, eu vou acabar perdendo eventualmente tudo, né? Invariavelmente, a gente perde tudo. Então, exatidão se refere à variação interna. A variação interna aqui seria no sentido de eu ter um resultado que é diferente da realidade do paciente, né? Mais uma vez, exatidão é cravar o resultado. Precisão é conseguir repetir o meu método. Quarta questão, marcaram o quê? O que são amostras controle? Letra C. Beleza. Amostras conhecidas, analisadas pelo laboratório regularmente. A amostra controle é aquela que eu já sei o resultado dela. E que eu passo ela todo dia junto com as amostras do dia. E aí vou preparar o meu gráfico de avaliação interna, né? Para poder saber se eu estou conseguindo ser reprodutível, né? Show de bola. Quinta questão. Qual o principal propósito dos programas de controle externo de qualidade? Na quinta. Opa, já vi um chuva de E, né? Show de bola. Letra E. Perfeito, perfeito. Então, o controle interno avalia a reprodutibilidade. E o controle externo é uma avaliação interlaboratorial. O controle interno é uma avaliação intralaboratorial. Controle externo é uma avaliação interlaboratorial. O exemplo clássico aqui é o PNCQ. Show de bola.
Sexta, o que é a RDC 302 de 2005, posteriormente atualizada pela 786, exige dos laboratórios em relação ao controle externo? Marcaram o que na sexta questão? Ivo já meteu um A lá. Sara também, Yasmin, e agora chuva de A, né? A RDC obriga todo laboratório, precisa participar dos programas de controle externo. Isso não é opcional para os laboratórios de análises clínicas. Você pode escolher qual que é o ensaio de proficiência que você vai fazer. Você não precisa necessariamente fazer o mesmo que todo mundo está fazendo ali na sua região, mas você precisa ter algum controle externo de qualidade. Isso é obrigatório. Você faz, registra, guarda o registro, armazena o registro, faz atividades de ensino continuada. Se estiver dentro do controle de qualidade, show de bola. Se estiver fora, estuda por que está fora, corrige o problema, avalia novamente, vê se corrigiu. Então, isso é contínuo, isso é da rotina do laboratório de análises clínicas e não é opcional. Mas se você tem um laboratório e não faz controle externo, está errado. Na hora que a vigilância te pegar, ela vai te pegar bonito. Né? Isso não é opcional. Sétima questão. Qual a finalidade... Líder. Beleza. Qual a finalidade do gráfico de Levy-Jennings? A letra C diz bem assim, vocês marcaram, né? Monitorar o desempenho do controle interno de qualidade ao longo do tempo. Show de bola, né? Show de bola, exatamente isso. Oitava questão. O que as regras de Westgard são usadas para identificar? Beleza, chuva de B, anomalias dos resultados de amostras controle, show de bola. Nona questão, qual é o propósito das amostras controle no controle interno de qualidade? Tá, a impressão que eu tenho é que aqui começou a dar uma variada, né? Qual é o propósito das amostras controle? A letra A diz bem assim, ninguém marcou A, né? Eu tô vendo chuva de D, mas eu acho que eu vi B e C também, né? Então ficou bem aqui as respostas de vocês, no B, C e D. Ninguém foi nos desvios na fase pós-analítica, ok. Ninguém foi em verificar a qualidade dos reagentes, ok. A maioria foi de D, avaliar a precisão e a exatidão dos resultados. O controle interno de qualidade permite avaliar precisão e exatidão? O controle interno de qualidade permite avaliar precisão e exatidão. Permite. Ele é melhor para quê? Ele é melhor para a precisão. Mas ele permite avaliar precisão e exatidão. Da mesma maneira que o controle externo de qualidade permite avaliar precisão e exatidão. O controle externo de qualidade é melhor para quê? Para exatidão. Mas ele permite avaliar os dois, né? Controle interno e controle externo se complementam. Né? Comparar diferentes tipos de amostras, não existe controle de qualidade que faça esse tipo de avaliação, né? A gente não compara diferentes tipos de amostras. A gente pode comparar resultados de laboratórios diferentes. A gente pode comparar resultados de métodos diferentes, mas sempre da mesma amostra biológica, para poder fazer uma avaliação. Né? E certamente não é para monitorar a performance dos pacientes, porque os pacientes não têm obrigação nenhuma de ter boa performance. Quem tem que ter boa performance é o laboratório de análises clínicas. Né? Afinal de contas, é ele que está se responsabilizando pelo resultado do paciente. Então, o paciente, ele não é obrigado a nada, né? Não é o paciente que tem que ter performance boa, é o laboratório de análises clínicas. Tranquilo aqui com essa nova questão, crianças? Ok. Décima questão. O que o controle externo avalia nos laboratórios? Sara meteu um C lá, ainda mais. A C diz bem assim, a habilidade dos profissionais em análises clínicas. Aqui também gerou dúvida, né? Marcaram o que mais? A gente meio que acabou de discutir isso, né? Qual que é o propósito do controle interno? Avaliar precisão e exatidão. Ele serve melhor para quê? Para precisão. Mas ele avalia os dois. Então, do mesmo jeito funciona aqui, né? Para que serve o controle externo de qualidade? Né? Serve para avaliar precisão e exatidão. Mas não das amostras de controle, né? Opa!
Não. Precisa a exatidão das amostras de controle. Não, quem avalia a amostra de controle é obrigatoriamente o controle interno. Né? No controle externo, a gente não tem a amostra de controle. A gente tem amostras teste e os ensaios de proficiência vão mandando para a gente, né? A letra B fala bem assim, desempenho dos equipamentos do laboratório. Vamos deixar essa daqui em stand-by, né? O controle externo serve para avaliar o desempenho dos equipamentos? Sim. Serve para avaliar o desempenho só dos equipamentos? Não, porque o controle externo de qualidade é uma avaliação global do laboratório. Então, se eu tiver equipamentos que não estão funcionando bem, o controle externo de qualidade vai acusar algum problema? Vai. Mas ele acusa o problema também se os meus reagentes não tiverem ok, se o meu método não tiver ok, se o meu profissional não tiver ok. Então, a habilidade dos profissionais de análises clínicas, não. Integridade das amostras pré-analíticas, não. Uso adequado de materiais de referência, não. Por falta de uma opção melhor, então a gente vai de B aqui, né? Em desempenho dos equipamentos de laboratório. Mas a 10ª questão é uma questão que não está muito bem elaborada, não, né? Então vocês ficarem em dúvida na 10ª questão, mas não é por culpa de vocês, não. A questão está um pouco. Acho que dá para dar uma melhorada aqui nesse enunciado e nas respostas, né? De toda forma, a gente vai sempre lembrar que o controle externo de qualidade, a avaliação tá mesmo, viu, sabe? Notificar o professor aí. Tá, o controle externo de qualidade, a gente vai lembrar, avaliação interlaboratorial, ensaios de proficiência, com foco maior em exatidão. Por falta de alternativa melhor, a gente vai ficar aqui com a letra B nessa. 11ª, o que é a etapa pré-analítica no fluxo de trabalho de um laboratório de análises clínicas? Aqui vi chuva de C, né? Etapa pré-analítica é a preparação das amostras para análise. Ok, né? Etapa pré-analítica envolve a preparação das amostras também. Envolve receber o paciente no laboratório, envolve coletar os dados do paciente no laboratório, identificar quais são as condições prévias dele, identificar quais são os medicamentos que ele está usando, se é que ele está usando alguma coisa. Se o exame precisa de jejum, identificar se ele está em jejum ou não. Se ele tem que fazer no dia seguinte o sumário de urina, dá para ele as orientações para que ele consiga trazer a amostra do jeitinho certo. Então, tudo o que vem antes da análise, como vocês bem colocaram nos mapas mentais de vocês, envolve a etapa pré-analítica. 12ª, qual a finalidade das regras do Erstgard? E aí? Chuva de E, chuva de E. Detectar anomalias no controle interno de qualidade. Muito bom, né? As regras do Erstgard, a gente vai aplicar naqueles cartões controle para poder avaliar como é que está o nosso controle interno. Logo, ele é muito bom para avaliar precisão, né? Reprodutibilidade. 13ª, qual a importância do controle interno de qualidade? Ficou repetitivo aqui, né? Qual a função das amostras controle? Se repetiu aqui? 14ª questão, o que vocês marcaram? Ah, ok. Estabelecer padrões para as análises. Né? Eu vi vocês colocando D, mas era para a questão anterior, né? Porque D diz bem assim, comparar os resultados com outros laboratórios. E a gente viu que isso aqui é do controle externo, né? Então, estabelecer padrões. Quais são os padrões que a gente define quando a gente faz controle interno de qualidade? São os LAI, limites aceitáveis de erro. Então, os limites aceitáveis de erro, eles são estabelecidos quando a gente tem uma curva de controle interno de qualidade, né? Esse aqui é o padrão que é estabelecido quando a gente faz o controle interno. 15ª, o que os programas de controle externo de qualidade fornecem aos laboratórios? Beleza. Né? Não é reagente, não é acreditação internacional, não é referência exclusiva e nem treinamento intensivo, né? Os programas de controle externo podem fornecer treinamento para os profissionais de saúde? Podem. Né? Existem atividades de ensino continuado, de vez em quando tem um congresso, de vez em quando tem oficina, de vez em quando tem um mini curso, mas não é uma coisa intensiva, não, né? É uma coisa esporádica.
16ª questão. Qual é o propósito da fase... É isso aí, Lívia. Qual é o propósito da fase pós-analítica em laboratórios de análises clínicas? Então, como vocês bem colocaram nos mapas mentais de vocês, fase pós-analítica é tudo aquilo que vem após eu ter obtido o resultado. Então, tenho o resultado em mãos, tudo que eu vou fazer de agora em diante, até que o paciente e todos os interessados no resultado tenham acesso a esse resultado, eu vou chamar de fase pós-analítica. Muito bom. O que as regras de Ashgard 1 a 3S indicam no controle interno de qualidade? Ficou assim, 1 a 3S, né? Mas é para ser assim, 2 pontos. 1 de 3S. É assim, 1 3S. O que é a regra 1 3S? De fato, é uma coisa bem específica que vai estar naquele textinho, né, que eu coloquei como material para vocês. Quando a gente faz o gráfico de Levy-James, a gente vai ter a média dos resultados do controle interno e a gente vai ter as linhas de desvio padrão, né, de média mais 1, 2 e 3 vezes o desvio padrão e de média menos 1, 2 e 3 vezes o desvio padrão. Quando eu tenho um resultado em qualquer dia da minha análise que extrapola a marca dos 3 para mais ou para menos, é um resultado que extrapola a marca dos 3. É isso que quer dizer a regra, né? 3S. É um resultado que extrapola a marca da média mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. Então, quando eu tenho um resultado que extrapola para mais ou para menos essa linha máxima, este resultado é um resultado que extrapola o limite aceitável de erro. Então, a regra 1.3S indica que eu não estou dentro dos limites aceitáveis de erro. Significa dizer que eu estou com desvio no desempenho do controle interno. E no dia que eu tenho atingido a marca do 1.3S, né, que eu me enquadro dentro da regra 1.3S, eu não posso liberar os meus resultados até eu entender o que está acontecendo, qual que é o erro, corrigir o erro, testar para saber se o erro foi corrigido, para então repetir as análises e poder liberar os resultados. Né? É uma coisa ruim do laboratório. Se eu marquei a regra 1.3S, cartão vermelho. Né? Uma vez só, já é o suficiente para dizer que eu estou fora de controle e que eu preciso reavaliar o meu processo para entender o que está acontecendo de errado, né? Então, identificar o erro, corrigir o erro, uma vez que eu tenho identificado, e testar a minha correção. Né? Testar a minha correção. Mas não se angustiar com isso não, que a gente vai ver isso bem detalhadamente. Né? Foi só uma introdução. A 18ª diz bem assim, o que é avaliado nos programas de controle externo? Beleza, né? Avaliação interlaboratorial, né? Do seu laboratório em relação aos outros. Muito bom. A 19ª diz bem assim, o que é um gráfico de Levy-James? O que é um gráfico de Levy-James utilizado para visualizar? Também um enunciado mais elaborado, né? Me perdoem. O que um gráfico de Levy-James é utilizado para visualizar, né? E aí, o que eles marcaram aqui? Precisão e exatidão dos resultados ao longo do tempo, exatamente. Né? Então, o gráfico do Levy-James é uma linha do tempo dos teus resultados diários. Show de bola. E a 20ª e última diz bem assim, por que o uso de amostras controle é fundamental no controle externo? Por que o uso de amostras controle é fundamental no controle externo? Por que o uso de amostras controle é fundamental no controle? Marcaram o que aqui, crianças? Para estabelecer padrões de análise, que ainda mais? Debnauta foi de ré, né? Que ainda mais? Na verdade, eu fiquei com dúvida entre C e D. Não, C e D de foi. dado?
Essa é a ideia. Para estabelecer padrões de análise para garantir a padronização dos equipamentos. Tá. A gente vai lembrar que o controle externo é aquela avaliação que é interlaboratorial. No controle externo, a amostra que é enviada para mim como amostra controle é uma amostra desconhecida. Desconhecida. Então, quando eu recebo a amostra controle do controle externo, essa, apesar dela estar identificada aí como amostra controle, ela é uma amostra que, para mim, eu vou tratar como uma amostra normal. Eu não sei qual é o resultado dela. E eu vou realizar a análise dessa amostra, vou liberar o resultado, e vou comparar o meu resultado com os outros laboratórios que receberam essa mesma amostra. Mas vocês não vão se sentir tentados a marcar a letra A, porque a avaliação do controle externo de qualidade não é uma competição. O controle externo de qualidade não serve para decidir quem é o melhor. Não é nesse sentido que ele funciona. É uma avaliação interlaboratorial, mas é para definir se você está dentro ou fora do controle. Né? E aí, beleza. Para avaliar o desempenho de profissionais, para avaliar o desempenho do laboratório de análises clínicas. Né? Então, ninguém foi nessa aqui, não. E as dúvidas ficaram aqui, né? CDIE. CDIE. A padronização dos equipamentos e os padrões de análise, normalmente a gente tem isso estabelecido quando a gente faz o controle interno. Porque padrão de análise, né? Padrão de análise e de equipamento, padrão de análise é qual que é o método que eu vou utilizar para poder chegar no resultado. Padrão de equipamento é como é que o meu equipamento vai estar calibrado para eu poder alcançar aquela análise. E isso aqui, a gente tem sido avaliado na rotina diária através do controle interno de qualidade, que é aquele que a gente vai fazer todos os dias. A gente vai lembrar que o controle externo é uma avaliação esporádica. O controle interno a gente faz todo dia, o controle externo a gente faz uma vez por mês. Então, o controle externo, né, vai permitir a monitorização de precisão e exatidão. Principalmente de quem? A gente fala de controle externo e exatidão. Né? Mas a gente vai lembrar que tanto controle interno como externo avaliam os dois. Então, a gente vai na 20ª de letra E mesmo. Tranquilo? Vocês estão bem, crianças? Me deem sinal de vida aí novamente. Viam tudo ok? Viam sim, vi outro sim, vi outro sim. Vi outro ok. Pode falar, Júlio. Ô, Júlia, nunca quis falar. Foi só um botão que apertou sem querer. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 2,5. Tá, crianças, se vocês não têm nenhuma dúvida adicional, então, beleza, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Antes de liberar vocês, deixa eu só ver qual que é o nosso planejamento para a semana que vem, tá? Então, deixa eu ver aqui o nosso cronograma, para quem tiver dúvida, né? O cronograma está disponível para vocês lá na página da disciplina. Então, hoje é dia 4 de setembro, é isso mesmo, né? Então, semana que vem, a gente começa a discutir normas de biossegurança, né? Meio que a revisão da disciplina que vocês pagaram e mais uma discussão a respeito das práticas que vocês estão, das coisas que vocês estão colocando em prática no dia de vocês no laboratório, né? Então, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, como sempre, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo canal que você quiser, né? Pode ser pelo e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Do jeito que você me mandar, eu prometo que eu respondo. Eu não te deixo no vácuo. Então, todos uma ótima semana. A gente se vê semana que vem, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E de em paz, que o Senhor nos acompanhe sempre. Tchau, tchau, crianças. Boa noite.